Alô? 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 Boa tarde a todos. Aos que estão chegando agora no nosso evento, meu nome é Paula Gastou, sou curadora do evento. E dando continuidade à nossa conversa sobre audiência, agora a gente vai ter uma apresentação de um estudo de caso do My Friend Film Festival. Acredito que muitos de vocês devem conhecer já a iniciativa. Para a gente é um evento e um modelo importante de ser mostrado e explorado, porque é um caso bastante feliz de uma associação governamental com iniciativa privada e que busca conexão para um produto local com audiência internacional e com o uso muito inteligente das ferramentas tecnológicas existentes, tanto para que esse conteúdo tome alcance e proporção via streaming, quanto a maneira com que é feito o marketing para promover esse conteúdo onde ele precisa chegar. Então, eu chamo para apresentar para vocês essa história muito feliz, o Kentan Delô, que é o co-manager do My Friend Film Festival. Kentan, por favor. O My Friend Film Festival é uma iniciativa da Unifrance, com inúmeros parceiros, que agora o Kentan vai contar um pouco mais para a gente. Merci beaucoup. A little further. Good afternoon. Thank you for having me. É só isso que eu sei em português. Então, muito obrigado por me receberem aqui. Meu nome é Quentin, eu trabalho na Unifrance, que é a organização oficial que promove o cinema francês no mundo todo. Nós representamos o interesse dos agentes de vendas, produtores, comediantes, os produtores de curtas, etc. Mas nós representamos os interesses deles e os direitos deles. Bom, voltamos. Vamos lá? Unifrance é uma empresa de 70 anos. Tá indo e voltando, né? Oxi. Bom, vamos lá. Eu vou continuar falando. Bom, uma empresa de 70 anos, ou seja, por 70 anos, a ideia era ajudar a fazer com que os filmes franceses fossem lançados nos cinemas. E, ao mesmo tempo, também tentar rejuvenescer a imagem do cinema francês. Um pouco menos de Jean Monod e mais dos atores aqui à nossa direita, para ajudar a fazer com que os filmes fossem às salas de cinema e rejuvenescer o cinema francês. Bom, há 10 anos, então, eles disseram, e que tal a gente começar a ajudar a lançar em plataformas VOD? E foi aí que nós lançamos o My Friend Film Festival. Esta é uma imagem em pixel do que era em 2011. Foi isso que a principal ferramenta que nós desenvolvemos há 10 anos atrás. Bom, para falar um pouquinho sobre o festival, quem viu eu quero fazer um teste. Quem assistiu este filme, Os Intocáveis? Alguém pode me dizer? Bom, a gente recebeu 20 milhões de pagantes na França e fora da França. Alguém sabe me dizer quantos pagantes para esse filme? Qualquer número? 100 mil é muito, adoraria. Mais ou menos. A resposta é 32 milhões. Mas é um filme de grande sucesso para um filme de língua francesa fora da França. Outra pergunta. Agora, quantas visualizações em VOD? Video on Demand. 5 milhões? A resposta é não sei. Ninguém sabe. É muito difícil. A gente tem muita falta de dados por VOD. E é por isso que a Unifrance decidiu criar novas ferramentas para entender melhor a nossa audiência. E foi aí que nós introduzimos o My Friend Film Festival. É o primeiro
É o primeiro festival online de filmes que dura um mês, começa no meio de janeiro até o meio de fevereiro, e o objetivo aqui é mostrar os melhores filmes mais jovens para aquela audiência que muitas vezes não tem acesso ao cinema ou não é esse tipo de cinema. Estou falando de filmes independentes, de língua estrangeira. Como funciona? Bom, há 10 anos, né? Então a gente vai agora ter a nossa 10ª edição em janeiro. Durante um mês você tem acesso a 10 filmes e 10 curtas que estão em uma competição e também outros que não estão participando da competição. E todos eles têm legendas em 11 línguas diferentes para alcançar uma vasta gama de audiência. Nós temos a nossa plataforma, My French Film Festival, e também temos mais parceiros envolvidos. Então, temos 10 filmes sendo apresentados, 10 curtas, em 11 línguas, disponível no mundo todo, em mais de 20 plataformas. Mas é um festival de fato. Então, a gente tem um júri. Nós temos os presidentes, o Nicolas, diretor de Drive, o Paulo Sorrentino, vários homens, né? Desculpe, mas a gente já teve mulheres também, viu? A gente precisa mudar isso, aliás. É um júri de fato. A gente tem júri, temos premiação, é um festival de verdade. É um evento físico, inclusive, que ocorre em Paris. E como a gente tem saído nos últimos 10 anos, muito bem, a gente começou com 37 mil visualizações em 2011 e agora chegamos a quase 13 milhões, melhor, em 2018 e 10 milhões em 2019. A gente deve reconhecer que talvez a maioria dessas visualizações tenha a ver com os curtas. Eu vou contar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, para entender melhor a nossa audiência e a nossa estratégia em relação a ela, eu preciso contar um pouquinho mais sobre o nosso modelo de negócios e como ele funciona. Bom, vamos lá. Aqui, o que eu quero mostrar é aplicar diversas estratégias de acordo com cada território. Os curtas, eles são gratuitos no mundo todo. A gente paga uma taxa fixa para todos os produtores e assim os filmes são exibidos no mundo todo gratuitamente. Já os outros, os longas, as pessoas em alguns países devem pagar, em outros não é necessário. Nos países azuis, esses são os países onde eles devem pagar, porque nós consideramos que a audiência já está madura o suficiente, por exemplo, nos Estados Unidos, para pagar 2 euros para ver um longa como este. E neste caso, o proprietário dos direitos, o agente de vendas, ele recebe uma parte da receita. A gente não paga nada, a gente coloca na nossa plataforma. E aí, quanto maior o número de visualizações, maior é o número de receita que ele vai receber. Já nos outros países, bom, de fato, o festival ele é completamente gratuito, ou seja, as pessoas podem assistir os filmes online na nossa plataforma, nas plataformas AdVod e na outra plataforma que nós temos disponível, e a gente, na verdade, mostra algumas propagandas. Todos os logos que vocês observam aqui são das nossas plataformas parceiras. Temos mais de 20, algumas são globais, como o iTunes, por exemplo, o Mubi, o Google Play, o Amazon TV. E nós temos as locais, no México, no Reino Unido, a Orange, que agora está presente em vários países africanos também. Bom, a meta aqui é conseguir multiplicar os pontos de acesso. E, de fato, isso funciona. Como eu falei, bom, eu tinha falado que o festival é completamente gratuito nos países amarelos. Isso é verdade, mas na verdade nós estamos mesclando modelos. Por exemplo, na Rússia, as pessoas podem tanto assistir os filmes gratuitamente no IV ou no Google, mas eles têm que assistir as propagandas, gostem ou não. Ou eles podem ir para o iTunes e assistir o filme com a melhor qualidade disponível, com as legendas, mas aí ele é pago, não há propagandas. Várias plataformas chegaram na gente e disseram, por que a gente deveria promover o seu festival no TVOD?
quando na verdade as pessoas podem ver gratuitamente numa plataforma global. Mas aí quando a gente observa os números, isso funciona, porque as pessoas estão acostumadas a pagar por filmes de maneira ininterrupta, para que possam assistir sem interrupções e com alta qualidade. Então, muitas vezes, eles preferem fazer isso do que ficar assistindo propagandas. E a gente tem obtido uma audiência que não para de crescer, de pessoas que estão saindo do TVOD e, em alguns casos, eles migram para as plataformas que são pagas. Bom, aqui é um pouco da audiência que a gente tem, o alcance que nós obtivemos. Essa divisão do número de 10 milhões que nós tivemos no ano passado. 1/3 dos números vem da América do Norte. O México representa quase 1/4. Está bem equilibrado, mas dá para entender ali de uma maneira muito clara, obviamente, que você tem 1 milhão de visualizações na França, que tem muito a ver com os curtas, que é a nossa estratégia. Essa é a maneira como esse festival acontece online. Ele só está disponível online. Então, você pode, de repente, sair da sua sala e assistir fora do computador, do tablet. Não, a ideia é realmente a gente conseguir estender isso para fora da internet. Daí nós começamos a trabalhar com institutos franceses, aqui a Aliança Francesa, como podem observar, para conseguir criar um boca a boca, uma comunidade, para que as pessoas retornem à casa delas e consigam assistir. A gente começou na África do Sul, aqui, ali na Rússia, na Aliança Francesa, no Instituto Francês também na África do Sul, e outras parcerias com institutos e associações locais, como a Loura em Porto Alegre, que simplesmente colocou uma tela e começou a mostrar os curtas gratuitamente na rua. As pessoas nem sequer sabiam que era o My French Film Festival, mas eles tinham aquelas animações, aqueles curtas animados para assistir gratuitamente. Então, essas são exibições que nós temos feito de maneira física para o festival. Bom, e o que a gente... Aqui nós temos algumas palavras que eu quero falar, que é negócios, descobrir, ou a possibilidade de descobrir, né? E dados. Bom, o sucesso do festival é apresentar este tipo de plataforma para os agentes de vendas, para que eles consigam fazer negócios e a gente conseguir a mentalidade desses agentes para que eles, de repente, parem de fazer apenas as vendas e manter os direitos para eles do VOD, para fazer vendas diretas com as plataformas, procurar agregadores para conseguir obter uma audiência cada vez mais ampla. Esse é o negócio. Agora, essa possibilidade de descoberta é trabalhar com todas as plataformas parceiras durante todo o ano para aumentar a visibilidade dos filmes franceses nas plataformas online. Continuar essas experiências depois do festival. E dado. Por que estamos falando de dados aqui? A gente promove esse festival por meio de campanhas de mídia, que é uma oportunidade para a gente obter mais dados e, dessa forma, a gente consegue conhecer melhor a nossa audiência. Bom, quando a gente fala sobre o design da audiência, a gente está observando o seguinte: a audiência por meio da inovação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E como a gente consegue buscar audiência pela inovação. Aqui, mais uma vez, temos 3 palavras. A oferta. Primeiro, o que é a oferta? A oferta é a seleção de filmes em si, que tem a ver com 5 coisas distintas. Ou seja, a curadoria dos filmes tem a ver com diversidade. Diversidade é uma dos principais focos do cinema francês, porque você vai encontrar comédias, drama, filmes de terror. Também, além da diversidade, é quantidade. Considerando que nas últimas 9 edições a gente mostrou mais de 200 filmes em dezenas de plataformas,
para o festival em si, mas também tem uma questão relacionada ao equilíbrio. Aqui nós temos a divisão da curadoria de filmes para as últimas edições. As 3 últimas, claro, tem mais comédia e drama, mas isso reflete bastante a produção atualmente na França. A gente tem também, a gente precisa ter fantasia, suspense, animações, a gente precisa de diversidade para conseguir dar a melhor oferta. Também tem a ver com frescor. O frescor tem a ver com o fato de que para esses 29 filmes que nós tivemos no ano passado, eles representaram mais de 3.000 lançamentos em países em que eles nunca foram vistos ou nunca seriam vistos nos cinemas. Esse é o frescor, né? E depois, inovação. Por que falamos de inovação? Porque além de mostrarmos os longas e os curtas, a gente também mostra filmes de realidade virtual, com clipes interativos, jogos, etc. Faz parte, é uma pequena parte da nossa seleção, mas também isso é interessante, porque dá acesso a uma plataforma que dá acesso a dados específicos da nossa audiência. Então, isso tem a ver também com a nossa oferta, né? E a experiência. A experiência é os filmes. Como você consegue... qual a experiência que essas pessoas têm ao assistir os filmes franceses? Acessibilidade, ou seja, temos filmes legendados em 11 línguas, inclusive em português. Bom, acessibilidade também tem a ver com consumo, modelos de consumo. Eu já falei isso antes, né? Mas a gente mescla TVOD, ZVOD, FreeVOD, porque algumas pessoas gostam do TVOD, eles preferem, querem ficar com eles, alguns não querem ver propagandas. A gente acredita que todas as pessoas podem assistir o mesmo filme usando o seu modelo favorito de plataforma. Ou seja, modelos de consumo e a mescla deles é uma parte crucial para a gente. E a gente tenta ter o maior número de plataformas possível todo ano para que várias pessoas consigam acessar por meio da plataforma favorita deles. Essa é a experiência, né? A gente tem a oferta, a experiência. E agora vamos falar um pouquinho da comunidade, que também é muito importante para a gente, claro. A gente, no momento, tem quase 400.000 likes, pessoas que seguem nossa página. Estamos tentando criar uma comunidade global bastante ampla, inclusive com a América Latina, principalmente o México aqui envolvido. E o que a gente tem feito é fazer posts em 10 línguas, em diversos posts, para tentar engajar conversas específicas em cada parte do mundo. Dessa forma, as pessoas conseguirem comentar cada um. E o que a gente pode dizer para eles? A gente pode dizer coisas diversas. Por exemplo, sobre o festival em si, quem estava no júri. Depois, a gente pode falar sobre os filmes. Ou aqui, olha só, nesse lugar, aqui em Porto Alegre, você tem o filme que está sendo exibido na rua. Você pode falar sobre o festival. Ou você também pode mostrar conteúdo real. Por exemplo, os trailers dos filmes, dos longas, os making-offs, os trailers oficiais, para contar para eles um pouquinho sobre o festival. E também podemos falar um pouco sobre outra história do que ocorre depois do festival, no restante do tempo, porque muitas pessoas querem continuar seguindo aquilo durante o ano. A gente, por exemplo, está fazendo uma sala específica num cinema mexicano, no Cinelópolis Click, onde nós vamos conseguir transmitir só filmes do cinema francês. É isso que a gente tenta falar com a comunidade. A gente tem, então, a oferta, a experiência, a comunidade. E aí o que a gente obtém com isso? Dados. E amamos dados, né? Não sou eu nessa foto, tá? Só para esclarecer. A gente obtém mais dados. A gente obtém mais dados de várias plataformas. Quanto mais parceiros, mais dados a gente obtém. E até mais importante que isso, a gente tem dados mais precisos de fora da nossa marca. E o que eu quero dizer com isso?
Se você analisar os dados da sua plataforma apenas, myfrenchfestival.com, talvez você foque apenas naqueles fãs que já são fãs hardcore, né? Fãs de filmes independentes de língua estrangeira. Então é muito importante a gente conseguir analisar os dados que vêm de fora da marca, de fãs da marca. Dessa maneira, a gente consegue entender melhor a nossa audiência. Ou seja, quais são os tipos de dados que a gente obtém? A gente obtém dados da comunidade e dados das pessoas que são fãs, que são os memberships. Ou seja, algumas plataformas vão dizer apenas o seguinte: esse filme, o nome do filme, número de transações. Isso é interessante, mas a gente só consegue se ajustar para a próxima edição. Esse tipo de filme não deu certo, ou esse aqui funcionou melhor. A gente consegue ajustar, mas a gente tem que esperar mais um ano. Isso não é muito útil. Bom, por outro lado, a gente, de fato, na nossa própria plataforma, myfrenchfestival.com, a gente consegue, por exemplo, visualizar uma pessoa que acessou o site e colocou os filmes no carrinho. E aí a gente consegue, então, por meio do Facebook, fazer uma campanha específica no Facebook, no Instagram, por meio da ferramenta Business Manager, para falar, olha só, você deixou os filmes no carrinho, que tal você ir lá e finalizar sua compra? Então, dependendo da plataforma, a gente consegue obter um maior entendimento da nossa audiência. Ainda falando sobre os dados que nós temos, a gente tem todos os dados de cada filme, de cada país que o acessou. Por exemplo, nós podemos analisar, inclusive, a divisão por gênero. Olha lá em cima nós temos a receita e aí embaixo nós temos o número de visualizações. Por exemplo, a animação, nas 3 últimas edições, tá? A animação definitivamente é algo que se sai muito bem em relação à visualização, mas não muito em receita. É porque quase sempre estamos falando de curtas nesse caso, né? E aí eles acabam não pagando. Bom, por outro lado, a gente tem os filmes de suspense, que tecnicamente tem poucas visualizações, mas eles têm muito TVOD e transações, porque eles acabam ganhando muito dinheiro, trouxeram muita receita nas últimas 3 edições. A gente consegue analisar por gênero e também pelo dispositivo, em qual consumo que eles fazem. Esse é do último ano. Aqui a gente tem praticamente metade das pessoas assistindo. É claro, se for um curta assistindo no celular, tudo bem, mas se for um filme de um longa, 2, 3 horas, bom, por que não? Mas, enfim, a gente observa que os desktops estão caindo. E temos praticamente aí metade para 2/3, né, para celular. Esses aqui são os dispositivos. Também temos os dados de comunidade. Aqui nós temos praticamente a audiência, temos 2/3 de mulheres. Isso é grande, um grande número. Então, ou seja, nosso público-alvo praticamente para esse festival são mulheres com menos de 34 anos. Esses são os status que nós obtemos, mas é claro, aqui temos métricas limitadas. A gente não tem status nenhum sobre as exibições físicas, obviamente, mas isso aqui... Claro, pode ser podem ser dados enviesados, porque representam apenas o myfrenchfilmfestival.com ou as páginas do Facebook. É a nossa audiência, é a nossa audiência core, principal, mas não é audiência em geral. Então, aqui esses dados saem da nossa plataforma, mas eles casam com a nossa página do Facebook. Bom, e o que a gente obtém com tudo isso? O que vem em longo prazo? Bom, é que a gente consegue desenvolver novas ferramentas, tanto financeiras como de marketing. Ou seja, financeiras, a gente consegue ajudar os distribuidores locais franceses a
lançarem mais filmes franceses digitalmente. Ou seja, então as ferramentas financeiras e as ferramentas de marketing acompanhar as plataformas com campanhas de mídia usando o My French Film Festival. Ou seja, um distribuidor local acabou de lançar um filme no cinema e tudo bem, ele não saiu tão mal, mas também não saiu tão bem. E ele fala, bom, acho que eu não vou lançar em VOD porque vai me custar $1.000 só para comprar o pacote, eu vou ter que... Vai demorar muito para eu conseguir recuperar esses $1.000 e assim que eu colocar esse filme online, ele vai ficar escondido no catálogo. Apesar de ser bom, ninguém vai saber onde ele está. É isso que a gente está tentando desenvolver esse ano na França. A ferramenta financeira seria ajudar financeiramente o distribuidor com o lançamento do filme, ajudar pagando uma parte do pacote para que ele consiga recuperar desde o primeiro euro que ele obtiver de retorno. E, do ponto de vista de marketing, é trabalhar na plataforma para lançar esse filme e fazê-lo subir no catálogo graças ao sucesso que ele fizer no My French Film Festival. Aqui nós temos alguns exemplos do que a gente fez no iTunes no Canadá. A gente usou as ferramentas financeiras a princípio para conseguir levantar substancialmente o número de filmes franceses no Canadá, no iTunes de lá. E a gente conseguiu trabalhar com a equipe da Apple localmente para conseguir promover mais espaço aos filmes que já existiam lá na loja. E a gente conseguiu destacá-los na página inicial por meio de campanhas específicas de mídia. Por exemplo, você gosta do My French Film Festival e mora no Canadá? Que tal, então, ter acesso aos melhores filmes online franceses? E aí a gente obtém mais dados ainda, o que é mais interessante para a gente, claro. Uma coisa parecida com o que nós fizemos no México, que foi no Cinelopolis Click. A gente ampliou o espaço para os filmes que já estavam lá, a gente os destacou e, ao mesmo tempo, nós nos promovemos e conseguimos obter mais dados da nossa audiência. Bom, um outro exemplo aqui do que a gente fez na Itália é um pouquinho diferente, porque aqui nós usamos um festival físico que já existia. Ele já acontece há muitos anos em Roma, então a gente viu a seleção dos filmes e encontramos filmes que batiam com a seleção que eles já tinham. Por exemplo, Jacques Audiard. Esse aqui é o cartaz do filme do Festival de Roma, e a gente colocava isso. Que tal você assistir gratuitamente um filme francês que tem a ver com isso? E assim a gente conseguiu obter mais dados, falar sobre, olha, você nem sempre tem acesso, você que mora em Roma e você tem acesso às salas de exibições, mas, ao mesmo tempo, você pode ter acesso, na Itália toda, aos filmes desse diretor francês, ao que nós chamamos de exibição virtual, e as primeiras 20 pessoas que acessarem a plataforma poderão assisti-lo de maneira gratuita. Bom, então a gente acaba incentivando as pessoas a assistirem os filmes franceses online e não apenas fisicamente. Dessa maneira, a gente consegue reuni-los para a próxima edição do My French Film Festival. Aqui temos 3 exemplos, então. Outro que a gente pode mencionar tem a ver como usar o My French Film Festival local nos gêneros, que já se saem muito bem em certas regiões. Por exemplo, fazer um festival só na América Latina, com legendas em português e espanhol, mostrando apenas comédias românticas ou suspenses, os filmes que se saem muito bem já localmente. Bom, para concluir, qual é a nossa meta com isso? Para onde estamos indo? Nós estamos buscando 4 coisas. Reputação, e a reputação aqui é boa qualidade do júri, do número de press releases que nós vamos obter, também visibilidade, maximizar o número de visualizações, 10 milhões hoje, que tal 20 milhões amanhã?
Bom, também gerar a receita, porque é isso que os proprietários dos direitos querem. E também tem a ver com o negócio em si, porque a gente quer fazer parcerias com o maior número de plataformas. É isso que nós estamos buscando. E para onde nós estamos indo com isso? Bom, a gente quer multiplicar forças e trazer mais audiência. E assim esperamos conseguir que mais pessoas se apaixonem pelos filmes franceses e assim nós vamos obter mais dados e mais negócios, que vai acabar trazendo mais filmes franceses em mais plataformas, que é tecnicamente a definição do poder, um poder suave, vai, que a intenção aqui é a gente promover o cinema francês, mas não só nos cinemas, mas no mundo todo. Temos muitas perguntas, né? É, eu vou falar em português. I will speak in Portuguese, ok? A gente costuma falar em espanhol. Eu tenho minhas perguntas aqui em espanhol. Eu estava pensando, faço em inglês ou em português. Eu vou fazer em português. E vai ser mais fácil dessa altura do dia. Ok. So, primeiro, uma pergunta básica, estrutural e inicial, mas que eu acho que é bem importante a gente ter claro e entender bem o conceito, que é a gente vê muitas iniciativas governamentais e institucionais, especialmente que tentam promover conteúdo local e que se concentram em ter uma plataforma para esse conteúdo e assumir todo o processo que é manter essa plataforma, infraestrutura técnica, billing de plataforma e uma série de questões que envolvem manter uma plataforma. E eu gostaria de saber quais foram os pontos chaves que levaram vocês a sair do universo vamos ter uma plataforma e ir para vamos ter um festival online e nos associarmos com muitas outras plataformas e, e isso era um grande desafio na época. Agora é muito lindo entender que vocês estão em todos os países e tem mais de 50 plataformas trabalhando, mas chegar até lá levou muito tempo. Então, qual foi esse passo? Como foi essa decisão? What was this initial step? Eu acredito que nós trabalhamos em dois modelos. É importante ter sua própria plataforma, isso é importante para nós termos nossa própria plataforma e usarmos ela como um hub onde as pessoas podem chegar, elas não sabem onde elas vão e falam, olha, que tal esse festival? Você entra no hub e entende que tem outros festivais, outras plataformas. Isso é bom porque você não está confiando em uma iniciativa apenas, você vai para o iTunes, por exemplo, ou outra plataforma. É bom, mas claro, tem um custo muito elevado a questão chave é multiplicar os pontos de acesso. Então a estratégia é realmente ter maior número de plataformas parceiras e redirecioná-las da nossa plataforma a outras plataformas. Mas também é importante dizer o seguinte, que nós temos essa iniciativa para criar o myfrenchfestival.com, mas não é nosso objetivo que esteja rodando o ano todo, porque a missão da Unifrance é representar os interesses do produtor, etc., das agências. Não é nosso objetivo tornar-nos detentores desses direitos. My French Festival é uma exceção para poder juntar vários parceiros. Então é importante ter sua própria plataforma, mas para entidades governamentais como nós, não é o nosso objetivo final
que as pessoas experienciem o cinema francês apenas através da nossa plataforma. Não é esse o objetivo. You spoke about the model of short films versus long films, but maybe it would be interesting to differentiate these models, explain, and to understand how the long and short films are differentiated along those lines. E como você escolhe os filmes curta ou longa-metragens? Em termos de seleção dos filmes, é interessante poder escolher os curtas, porque os direitos não são exclusivos, então isso é muito positivo. Nós podemos ter esses filmes. Em termos de longa-metragem é mais difícil, porque são filmes que temos que trabalhar com filmes que não têm tido não tiveram uma exibição tão abrangente. Em termos de valor econômico, nós temos que pensar na realidade do mercado, que é difícil explicar que, bom, os longas-metragens não têm mais interesse, é difícil de explicar, mas nós devemos nos adaptar à estratégia a cada território específico. Como eu havia dito, tecnicamente nós dizemos, bem, Brasil o festival é gratuito, mas tecnicamente ele se você gosta de utilizar, de assistir filmes com comerciais, mas você pode ter Apple TV e estar acostumado a pagar pelos filmes ou utilizar o TVOD, porque você tem a sua assinatura. As pessoas, se é um formato que as pessoas não conhecem, uma cinematografia, nós não podemos mudar o filme em si, então devemos adaptar o modelo em volta dela para que as pessoas possam ter acesso da melhor maneira possível. Nossa função é facilitar o acesso ao filme para que elas possam chegar no filme e assistir o filme, e o filme vai falar por si só. The main challenge do modelo do My Friend Film Festival foi construir o público fora internacionalmente, ou construir a rede de alianças com a indústria para conseguir ter esses filmes, para poder levar esses filmes para o mercado internacional. E aqui a gente está falando de duas partes muito importantes do processo: o conteúdo, essa negociação com os agentes de vendas, que por sua vez tem que negociar essas vendas com os produtores e como convencê-los de ir para o festival, ou as vendas que eles têm em distribuição local, como que se dá isso. E por outra parte, toda a negociação que vocês têm com as próprias plataformas. Então, no início, você falou sobre construir o público. Sim, exato. Então, acho que construir essas parcerias é a nossa prioridade para chegarmos à audiência, mas é fácil para mim dizer porque estamos na 10ª edição. Então, em 2011, a ideia era construir audiência, porque era difícil encontrar 50 plataformas, mas agora que nós temos essa plataforma com tantos milhões de visualizações, nós estamos trabalhando em construir essa rede para poder atingir um público maior. Então, claro que construir essas alianças é o principal. E com relação ao construir o conteúdo, negociar com os agentes, na verdade é como a história do ovo ou da galinha. Os agentes de vendas vão querer lucro, então eles vão querer suas taxas adiantadas, e aí que nós temos que
explicar que temos que tentar AVOD outras plataformas diferentes, e as plataformas, por outro lado, elas estão ansiosas por encontrar conteúdo, mas não estão planejando pagar essas taxas no início, né? Então, onde devemos começar? Devemos prometer uma seleção boa para a plataforma ou prometer os detentores dos direitos um bom lucro, né? O que devemos fazer primeiro? É uma questão capciosa. O My French Film Festival trabalha com um modelo de AVOD e, além do YouTube, aqui no Brasil nós temos poucas plataformas que trabalham nesse modelo, mas fora temos muitas plataformas que já praticam. E faz pouco tempo a gente teve uma pesquisa do Meio e Mensagem que traz alguns dados bastante interessantes nesse sentido. Não foi uma base muito grande de pessoas entrevistadas, foram 800 pessoas, e dessas, 93% são usuários de internet. E acho que tem alguns dados que dizem alguma coisa, que mais da metade delas acessa esse conteúdo pelo telefone, que é algo que My French Film Festival está aqui comprovando nos seus dados. E 60% dessas pessoas dizem que viram anúncios vinculados a conteúdo no streaming, e 86% das pessoas que viram anúncios se interessaram por esse conteúdo que elas viram nos anúncios. E 33% dessas pessoas disseram que não se incomodam com ter os anúncios. E 23% disseram que elas até gostam de ter esses anúncios durante o conteúdo. E aí, somado a isso, o Brasil especificamente é um país onde o YouTube tem 44% de market share de plataformas onde pessoas buscam ver streaming. E isso é um número muito grande e muito fora dos padrões. Então, eu queria saber de você, da experiência que vocês já têm com plataformas de AVOD, o quanto isso pode trazer de mais monetização, apesar da resistência que sabemos que os agentes de vendas e os próprios produtores têm com esse tipo de comercialização, e o quanto isso pode fazer crescer a audiência, trazer dados e trazer mais revenue para o conteúdo mesmo. Desculpa a longa pergunta. O lucro está diminuindo com o AVOD agora, mas precisamos fazer nossas parcerias com as plataformas AVOD. É como enfiar o pé na porta. Algo está acontecendo e é interessante ser o primeiro, porque eu não sei se o AVOD vai conquistar o mundo, eu não sei, mas não seria melhor ter proposto o French Films no começo, em vez de outro filme independente ou americano? Por que não? Eu acho que é muito importante para nós começarmos a experimentar com o AVOD assim que possível, mesmo que o lucro esteja diminuindo. Mas para isso temos que convencer os agentes de venda, e isso é bem difícil. E eu entendo o ponto deles. Eles vão colocar alguém trabalhando num contrato para entregar o material, quando ninguém está pagando no mesmo momento, e você terá alguns euros aqui e ali. Portanto, bom, eu estou falando de longas, curtas não. Eu não estou falando apenas do My French Film Festival, estou falando plataformas AVOD em geral. É um modelo que pode ser identificado. Algumas plataformas, todos falam que AVOD, pensam, Big Chess, Netflix. Muitas dessas plataformas também são baseadas no número de minutos visualizados. Então, isso é um modelo que pode ser parecido, onde você tem revenue share, você paga baseado nos números de minutos que você assistiu. Então, é muito importante experimentar, mas nós precisamos manter o foco naquilo que nos traz dinheiro agora, que é TVOD e SVOD. E, ao mesmo tempo, há uma questão
é importante sobre convencer os agentes para trabalhar, começar a trabalhar em algo que só vai trazer lucro depois. Eu estou falando de produtores também, porque eles realmente estão, claro, procurando um lucro em menos tempo. E é difícil convencê-los ou convencer a gente que diga a ela que nós vamos colocar um filme numa plataforma na Rússia e que isso quer dizer que não vai mais ser lançado nos cinemas, mas espere porque você vai ver o lucro daqui a um ano. Isso é um pouco difícil de fazer. Passando agora um pouco para o marketing. Como, com tantas plataformas e tantos territórios, vocês analisam quais redes sociais têm mais relevância para as campanhas de marketing em cada um dos países, porque isso realmente muda bastante. Que tipo de alianças institucionais vocês buscam, além do que você mostrou da Aliança Francesa e do Instituto Francês? Se vocês buscam alianças com empresas privadas também para potencializar as campanhas de marketing em determinados locais? Se existem outras empresas trabalhando para que isso aconteça, ou se todo esse marketing e todo esse processo de processamento de data para chegar nessa audiência é feito internamente? Como é que funciona esse grande quebra-cabeça? As plataformas principais de marketing são Facebook e YouTube, grande surpresa. Nós trabalhamos com Facebook, Google e YouTube, principalmente, mas isso é em termos de campanhas tradicionais, mais para criar a comunidade do que para criar realmente consumo imediato de filmes, é indireto. Mas nós também temos outros parceiros, como nós trabalhamos com o DigiAds. Nós podemos ver o conteúdo enquanto estamos lendo o conteúdo relacionado. Não estou falando sobre quando você está lendo o jornal, as notícias, e aí tem aquele anúncio horrível que ninguém quer ler. Não estou falando disso, desse tipo de anúncio. Estou falando de anúncio de mais qualidade. Por exemplo, você está lendo o seu jornal local online e há um artigo sobre cinema, sobre o filme, qualquer filme, e quando você desce a página, durante o festival as pessoas te dão a opção de ver esse filme com legendas em português diretamente naquele site. Isso é importante para nós criarmos consumo imediato, e as estatísticas são muito importantes, porque você imagina que as pessoas que só têm tempo para ler o artigo de 2 minutos, eles fazem o scroll down e começam a ver um filme, e tem grandes taxas de visualização. As pessoas clicam, vão para o My French Film Festival, veem o filme. Isso é muito importante. Então, Facebook, YouTube e logo em outro nível também Instagram, Twitter e outros também são muito importantes, mas talvez tenha mais a ver com sensibilizar a comunidade do que diretamente fazer com que eles assistam o conteúdo. Isso estou falando de YouTube. Mas, e você logo falou sobre se é interno com relação ao Unifonds. Claro, é nosso budget, é nosso orçamento. Nós precisamos trabalhar com as agências de marketing. A mensagem nós desenvolvemos nós mesmos. Não, na verdade eu não falei isso na minha apresentação, mas adoraríamos colocar conteúdo, publicar conteúdo para cada filme, em cada plataforma, em cada país, e analisar os dados assim que a gente conseguisse. Mas consome muito tempo e muito dinheiro, mas esse é o objetivo. Tecnicamente, o nosso orçamento só permite trabalhar com um filme, achar o formato certo e fazer o design da mensagem. A gente faz por conta própria, traduzindo para 11 idiomas. Gostaríamos de ter, claro que gostaríamos de ter, adoraríamos ter uma mensagem específica para cada público, mas não é possível. Dentro do...
Ok, sorry. Vindo de uma agregadora de conteúdos, eu sei muito bem o quanto é complexo administrar muitos reports de diferentes plataformas e mais toda a data digital de marketing e mais a data do site de vocês. Vocês têm algum sistema onde vocês conseguem colocar toda essa data para fazer uma melhor análise? Ou pessoas olhando e pensando? It's called Microsoft Excel. Chama Microsoft Excel, é incrível. Na verdade, nós precisamos, não temos o mesmo tipo de dado, mesma quantidade de dados da plataforma 1, da 52, mas no fim acaba tudo no Excel. Dependendo da plataforma, Nintendo, dependendo dos detalhes, a gente usa outros tipos de ferramentas, agregadores, que eu sei que elas têm ótimas plataformas para analisar de onde vem, etc. É o que fazemos com os agregadores, mas é só para plataformas grandes. Então, no fim, se a gente quer, de fato, analisar o público, tudo volta para o Excel, se resume ao Excel. Mas pense no resultado de 10 milhões de visualizações por linha. Então, é interessante ao mesmo tempo analisar. Mas adoraríamos ter um dashboard incrível para cada plataforma e o denominador comum é uma visualização por país para a plataforma, no mínimo. Última pergunta. Last question. The last question, then we'll... My Friend Film Festival é um curador de conteúdo, reconhecido pela audiência que nesses últimos 10 anos construiu essa imagem e construiu essa conexão com a audiência internacional em diferentes países e deu relevância para o conteúdo francês nesses diferentes territórios. Falando de tendências, e de como a gente vê o mercado mundial se movimentando e diferentes plataformas e diferentes possibilidades de streaming acontecendo, com um conteúdo tão bem posicionado e com uma marca tão bem posicionada como o My Friend Film Festival você acha que, por exemplo, se tornar um channel da Amazon ou da Apple como um próximo passo é algo que poderia agregar e dar ainda mais visibilidade para o festival? Canais da Amazon e da Apple, talvez para o cinema francês em geral. Mas talvez seja algo mais para o cinema francês em geral. Claro, é uma grande oportunidade para o filme independente no geral, pode ser, mas temos que ter uma quantidade grande para que isso aconteça. Por exemplo, na Amazônia precisaríamos de 100, 200 filmes. É claro que temos isso como objetivo, mas temos que tomar cuidado. Mas, uma vez, o objetivo da Unifrance é facilitar, não deter, mas facilitar os agentes, os produtores, todas essas conexões e as plataformas por meio de operações como o My French Film Festival. Mas, no fim, queremos também vender para os agentes, para os produtores, que eles entendam que, apesar de não há dinheiro imediato para você ganhar, mas se você tirar, por exemplo, o direito de visualização das suas vendas e ir mais para a questão e vender diretamente para a plataforma, lidar diretamente para a plataforma, colocar no canal da Amazon, canal da Apple, por aí, isso é algo chave, importante. A gente tenta oferecer a eles a inteligência para dizer a eles o que fazer, e se a gente puder ajudar, é claro, mas isso talvez vá para além do My French Film Festival, porque são apenas 10 longas, e o que a gente quer é que sejam centenas e centenas de longas, para que a gente atinja um mercado, um público cada vez maior. Então, eu acho que a Unifrance,
quer, então, atuar apenas como um promotor e não como um detentor nesse sentido. Esse aqui não está funcionando, né? Alô. Hello. I understand for feature film it's complicated thinking about AVOD because of the agents and its expensive product. But what about short films? I ask that because there are some channels on YouTube like Omeleto or the CG Bros and the E outros CG canais Meetup. e os assinantes de CDs que só publicam filmes de curta-metragem. Se você ver a Social Blades, tem um website com uma estatística do YouTube que você pode ver que esses canais estão ganhando um dinheiro razoável, né, com curtas. Vocês fizeram algum tipo de estudo sobre como que vocês poderiam colocar os seus curtas nos seus canais no YouTube? E o que aconteceria fazendo isso? Fizemos isso ano passado sem saber. Fizemos parcerias com diversas plataformas. Era uma plataforma ESVA com share de receita, no qual eles mostraram os curta-metragens como se você estivesse assistindo um longa-metragem. Se você assistir 10 minutos, você assiste 10 minutos de curta-metragem, era também 10 minutos de um longa. Muitas plataformas mostravam curtas como um longa. Uma versão mais curta, o mesmo tipo de modelo, e gerou muito dinheiro para os detentores de direitos, que ganhavam sobre as taxas que a gente pagava para os produtores ao redor do mundo. Então, isso é definitivamente o que a gente está almejando. Sabemos que a economia para VOD é muito importante interessante e importante para os curta-metragens, também para os longas, mas também para os curtas. E isso é quando a gente entra e todos os produtores de curta-metragens chegam até nós, a gente fala para eles quem que está comprando, quem está pegando esses curta-metragens, aceitando esses curta-metragens. Não é algo exclusivo, eles podem simplesmente colocar na plataforma e gera dinheiro depois de um certo tempo. Não precisa ser um longa de 2 horas. Você pode conseguir dinheiro minuto por minuto. Se for um curta de 10 minutos, vai funcionar muito bem. Então, aí chegamos no meu My French Film Festival, um modelo com quais assumimos como responsabilidade é mostrar curta-metragens de graça ao redor do mundo. Esse é o negócio que temos com os produtores. Mas nós sabemos que eles têm grande interesse nesse tipo de plataforma, principalmente o ESVA, para curta-metragens. My name is... Faço roteiro, sou consultora internacional, sou produtora cultural, enfim. A gente faz de tudo um pouco, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que se dá a seleção dos filmes para o My French Film Festival. So, feature films. Para os longas, isso é algo fundamental. Nós pegamos os filmes, vendo pelos agentes. Tem que ser um filme do idioma francês. Estou falando dos longas, tá? Língua francesa, idioma francês, vendido pelos agentes franceses. Também fazemos parcerias com o Canadá, com a Bélgica e com a Suíça, mas tem que ser da parte que fala francês desses filmes, desses países. Nós tentamos ver se há um padrão entre todos esses filmes que recebemos, desses agentes de vendas. Isso é muito importante para nós. Para que a gente possa mostrar a diversidade, tem que ter drama, comédia, trilhas, animação, documentário é muito importante. Isso é apenas 10 filmes. A gente tem que respeitar todos os gêneros, os agentes de vendas, e a gente não quer ter apenas a atitude de somos o festival, se não gostarmos, não gostamos e ponto.
e ponto. Tem que ser vendido um pouco, talvez na Bélgica, em Quebec, no Brasil, na Suíça, mas não precisa ser vendido em todos os lugares. Não é assim que funciona. Então temos esse balanço entre o gênero, os detentores dos direitos, os agentes de vendas, o território no qual foi vendido, e tem que se encaixar, estar adequado às sessões do festival, ao segmento do festival, porque temos uma parte do festival que vê a parte que está mais voltada para animação, por exemplo, a pessoa vai lá assistir uma animação, e eu não estou falando de colocar numa sessão de drama, de comédia, pode ser sobre filmes de pessoas, de temas relacionados ao envelhecimento, ou relacionados a você se tornar maior de 18, mas você pode ver um filme muito triste sobre ele, de um curta, e depois mudar para uma comédia engraçada, que seja um longa-metragem, porque queremos ser uma referência e cobrir todos os gêneros, e não ser um festival que a gente só selecione ponto. Vou falar em inglês melhor. My name is Patrick. Patrick. Meu nome é Patrick Diadoné. Eu falo francês, mas talvez eu fale inglês para todo mundo entender. Então, que tipo de estratégia você costuma usar para o novo festival My French Film? Eu sei, por exemplo, que algumas distribuidoras pegavam as pessoas do festival com relação à experiência. Então, como você dá uma nova oportunidade para novos cineastas no festival? E também gostaria de saber, a segunda pergunta gostaria de saber em quantos países de língua francesa. Eu não vejo no seu mapa que você mostrou no seu workshop. Eu vi o mapa, eu não vi tantos países com o idioma francês. Que tipo de dificuldade você tem para entrar em contato com os países de idioma francês? Porque eu conheço festivais nesses lugares, então eu tenho bastante curiosidade com relação a isso. Então, por que não há tanto público em países com idioma francês ao redor do mundo? Porque eu sei que tem muitas pessoas, muitos países falam francês ao redor do mundo que eu não vi no seu mapa. Você teve algum tipo de problema com o público nesses lugares, ou de encontrar cineastas nesses países? O que aconteceu? Primeiro, quando você fala dos cineastas, para dar uma chance aos novos cineastas, eu acho que a gente faz com a seleção dos filmes. Porque o primeiro ano do My French Film Festivals, ele focava apenas nos primeiros e segundos filmes de um cineasta. E agora temos filmes de diretores que estão filmando o seu terceiro, quarto filme, mas dentro do filme damos a chance para novos atores, novos comediantes, isso dentro do próprio filme. Então, quando a gente dá a chance para novos cineastas, esse é o objetivo do My French Film Festival. É feito para pessoas que não teriam acesso a um grande público. Com relação às estatísticas do país que falam francês, nós temos um número de visualizações bem interessantes, mas depende muito da plataforma que a gente tem localmente. Eu acho que uma parte dos 10 milhões de visualizações que a gente realmente sabe com relação ao My French Film Festival, multiplicar os pontos de acesso, as pessoas assistem o filme, a gente não sabe exatamente de onde vem, qual é a região, de onde foi assistido o filme. Então, por exemplo, no Canadá, as pessoas viram os filmes por meio de plataformas globais, por Google Play, etc. Na França, os filmes longos ninguém os vê, porque faz parte da cronologia da mídia. As pessoas não têm acesso a eles. Na Suíça,
É um país pequeno, e quando vai para países que falam francês na África, os únicos países que se destacam em termos de visualizações são os países onde tem parcerias locais, porque, como eu mencionei para a Paula, não temos o dinheiro para fazer campanhas de mídia em todos os lugares. Então as pessoas têm que conhecer nossa marca no Facebook, em qualquer outra rede social, eles vão conhecer todos os nossos conteúdos assim, mas como não temos parceiros locais, fica difícil de fato gerar essa visualização, essa visibilidade quando conversamos do nada. Por exemplo, em Ivory Coast, por exemplo, na Costa do Marfim, por exemplo, onde não temos nenhuma plataforma, fizeram uma parceria com a Orange, eles fizeram alguns tipos de canais, de serviços de transmissão, e na primeira semana eles estavam mostrando filmes do My French Film Festival, e 90% dos visualizações da plataforma deles falavam muito disso, então não eram centenas e centenas de visualizações, mas basicamente qualquer coisa que as pessoas assistiam era um filme francês, o que é bom. Novamente, mete o pé na porta e mostre o diferente tipo de cinema que elas estão acostumadas a assistir e veja a reação delas. É isso. Eu percebi que num dos seus gráficos caiu bastante em 2015 o público. O público em 2015 caiu bastante. Eu queria saber o que você achou, o que você percebeu daqueles dados que fez vocês conseguirem analisar e subir essa tendência. A resposta é a China. Dependendo dos anos, nós tivemos vários anos que iam oscilando, claro, e nós fizemos uma parceria com plataformas chinesas, não para longas, mas com relação aos curta-metragens, dos 13 milhões que fizemos no ano anterior, está muito relacionado a uma plataforma chinesa. Tipo, metade dessas 13 visualizações estão relacionadas a essa plataforma chinesa, que pegou os filmes franceses, mostrou no WeChat, as pessoas no metrô assistindo esses filmes, vendo uma animação legal, francesa, por exemplo. Então, foram 6 milhões de visualizações de curta-metragens. Então, isso porque tivemos essa excelente parceria com eles, mas aí eles fecharam. Então, é isso. Dependendo das parcerias com plataformas bem específicas, principalmente chinesas, qualquer esforço que fizermos, vamos tentar melhorar cada estatística para cada uma das plataformas. Mas perder uma plataforma dessas também realmente é uma coisa que acontece, foi chato. Vocês receberam outras organizações semelhantes de outros países que queriam conhecer melhor o modelo e que repetiram esse modelo nos seus países? Vocês têm conhecimento de exemplos que também foram assim sucedidos? Ainda não, mas estão interessados. Faz parte do jogo. Não somos contra a Unifrance da Coreia do Sul. A Unifrance da Coreia do Sul, digamos assim, veio e explicou o modelo para a gente. E temos muitos exemplos disso. Sim, é do nosso interesse, eu acredito, para multiplicar esse tipo de iniciativa. Não é o mesmo cinema. Não estamos em competição direta com o cinema sul-coreano, por exemplo. Ainda bem. Então, a ideia é, se precisamos de um público maior, não vamos ser os únicos festivais. Queremos parcerias. Quando o My French Film Festival acabar, nós queremos que eles procurem outros festivais. Não é porque temos o nosso festival que as pessoas vão assistir os filmes franceses apenas no nosso festival. Por exemplo, no Canadá, uma plataforma no Canadá, eles mostram filmes franceses
de graça no Facebook. A gente faz algumas parcerias cruzadas com eles. Será em dezembro esse festival. É um festival que vai ter no Canadá e mostrado pelo Facebook. E eles falam, assistam ao nosso festival. E a gente vai assistir para ver. E aí a gente faz esse tipo de parceria. E aí quando a pessoa não consegue assistir no Facebook desse festival, a gente fala, mas vocês podem assistir no French Film Festival e vice-versa. Então, as salas de cinema estão passando por um tipo de vivência que está atingindo o auge nesse sentido. Então, é muito importante que as pessoas tenham acesso a diferentes tipos de cinema online e ter esse tipo de parceria. Chama-se Plenicon, que se chama Tela Cheia, em português. Merci beaucoup. Obrigada a todos pela presença. Esperamos vocês amanhã numa nova rodada onde a gente vai falar sobre marketing e dados.